Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. E a gente está na lição 10 dessa semana e o título da lição é o tempo da angústia, né? E vai falar sobre o tempo em que o Espírito Santo vai se retirar da terra e tal, presságio da volta de Cristo. Enfim, o texto-chave se encontra em Daniel 12:1 e diz assim: Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. E, bom, vamos apresentar aqui quem está com a gente, né? Estamos aqui com Renata Gondim. Oi, pessoal. Guilherme Dória. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Lulu Oliveira. Oi, gente, tudo bem? E essa semana a gente tem uma convidada especial. É a Melissa, do Manatim. Se apresenta aí, Melissa. Oi, gente, meu nome é Melissa. Eu tô muito feliz em participar do JesusCast, que é um podcast que eu escuto na sexta-feira, assim, pra revisar a lição. Então, eu tô muito feliz em participar. E é isso. E quem tá falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Então, pessoal, como o Lucas falou aqui, o título da lição é o tempo de angústia, que é o período que vai amedrontar muitos adventistas do sétimo dia, como também pessoas de outra fé que aguardam a volta de Jesus, né? Então, mesmo que a gente esteja em paz com Deus, a gente não pode desconsiderar as cenas terríveis que se desenrolarão no fim da história desse mundo. E mesmo que estamos com essa paz com Deus, a gente vai também ficar um pouquinho angustiado, né? Ao serem proclamadas as palavras de Apocalipse 22:11, a decisão de toda a humanidade já vai estar selada. E lá diz assim que o injusto continuará praticando a injustiça e o santo será selado em sua santidade. Jesus concluirá o ministério de mediação da humanidade, ou seja, ele é nosso advogado, e Satanás estará livre para usar todo o poder seu para perseguir os seguidores de Jesus e conduzir o mundo caído ao precipício da destruição. Conforme Daniel 12:1, haverá então um tempo de angústia como nunca houve antes. E apesar do tempo de prova futura, vai ter sempre um pequeno grupo. Esse pequeno grupo somos nós, os remanescentes, que somos fiéis seguidores de Cristo, do qual poderão fazer parte, resistirá até o fim. Esse grupo não profanará o sábado nem a fé em Jesus, assim como Jacó na noite em que ele lutou com o anjo, que é a história que a gente também vai ver hoje, que está lá em Gênesis 32, de 24 a 30. Então, as pessoas, ao avaliarem a sua vida, elas encontrarão poucas boas obras e muitos erros, porém terão se arrependido, confessado e abandonado todos os pecados cometidos. O povo remanescente do tempo do fim amará a Deus tão profundamente que não consentirá em atender às exigências desse mundo. Então devemos nos lembrar que tal posição não é resultado de um instante. Para a gente permanecer firme ao lado de Deus no tempo da crise, é preciso primeiro permanecer fielmente ao lado dele em tempos de paz. E aí a gente tem 3 histórias na parte de domingo, cada uma delas oferecendo uma riqueza de informações a respeito do tempo de angústia. Lulu vai falar da história de Jacó, que está lá em Gênesis 32, de 24 a 30. Parte do tempo de angústia é também conhecida como o tempo de angústia de Jacó. Já estava chegando o dia em que Jacó encontraria seu irmão. Estava com muito medo ao se lembrar dos pecados que cometeu. Com isso, ele pensava se Deus ainda daria a ele uma grande nação, como prometeu. Será que Deus o abençoaria? Ele queria muito que isso acontecesse. A noite em que Jacó lutou com Deus representa a angústia mental que caracteriza os fiéis no tempo do fim. Então, como os meninos falaram aí, né? Parte do tempo de angústia também é conhecido como o tempo de angústia de Jacó. Ele refere-se à angústia que Jacó sentiu quando ele
já sabia, né, que o irmão dele se aproximava depois de muitos anos de separação. Jacó era um enganador, ele estava prestes a ficar face a face com os pecados do passado, né? Ele queria ser perdoado, ele queria ser abençoado por Deus e receber aquela promessa que Deus fez a ele, que faria dele uma grande nação. Então, a noite de luta de Jacó com Deus representa a angústia mental que a gente vai enfrentar quando estiver no tempo do fim, né? Que é esse tempo que a gente está aqui, já está prestes a terminar. E agora Guilherme vai falar sobre o Salmo 91, de 1 a 8. Salmos 91, dos versículos 1 a 8, dizem o seguinte: que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobriste-a com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Gui recitou aí o Salmo 91, né, de 1 a 8. Davi, ele sabia como era ser perseguido. Por quase 20 anos ele foi perseguido por Saul, antes de assumir o trono de Israel. Ele ficava escondido em tendas, cavernas, ficava faminto, cansado. Então isso aí aproximou mais e mais Davi de Deus, né? E ele aprendeu a depender completamente de Deus para satisfazer suas necessidades. E é essa certeza que a gente encontra no Salmo 91, que embora duramente perseguido e correndo o risco de morte, Deus vai nos proteger no tempo do fim. E Lucas, ele vai falar o que diz Apocalipse 22:11. Bom, o verso revela pra gente que o final do tempo da graça de Deus para a humanidade, né? Porque diz que aquele que é justo continuará justo e o imundo continuará praticando imundície, assim que o Espírito Santo se retirar. O que quer dizer que quando ele se retirar, a gente vai ter uma tendência do nosso caráter que vai ser reforçada. E vai continuar, por isso que fala que o injusto vai continuar praticando a injustiça, né? Porque nessa hora que o Espírito Santo ele se retira da terra, quem era bom vai continuar fazendo o bem, porque é o Espírito Santo que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo estando aqui, a gente não vai ser mais convencido. Então a gente vai continuar do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Então se você está fazendo bem, você vai continuar fazendo bem. E quem está fazendo mal vai continuar no caminho dele, porque agora já não tem mais o Espírito Santo, né? E a primeira pergunta, né, depois que a gente viu as histórias aí, o que Jacó acredita que o anjo poderia fazer por ele, né? E a pergunta que a gente faz aqui é: você já lutou com Deus em alguma ocasião para Deus fazer alguma coisa por você? Bom, eu acho que Jacó, ele aflito, né? E angustiado por causa do encontro com o irmão dele e estressado de ter lutado com o anjo a noite toda, eu acho que tudo que ele pensava ali era tanto em ter paz e que o encontro com o irmão dele ocorresse tudo certo. Eu acho que Jacó acreditou que ele verdadeiramente era um anjo e queria que Deus perdoasse seus pecados. Queria ser abençoado e ter uma grande nação, como Deus o prometeu. Eu já pedi para que Deus me ajudasse muito em momentos difíceis, às vezes achando que Ele não atendia, mas vi que Ele sempre nos ajudará de acordo com a melhor vontade, assim como Ele fez com Jacó. Pelo que eu entendi ali, nos versos de Gênesis 2, o que Jacó acreditava que o anjo poderia fazer por ele é que o anjo desse um livramento para ele, né, por causa da situação que Jacó se encontrava. E sobre a questão de eu já ter lutado contra Deus, eu não sei dizer muito bem ao certo, mas eu acho que não.
Bom, essa pergunta, ela é muito importante, porque realmente eu amo a história de quando Jacó, ele luta com um anjo, né, para ele receber a benção dele, e o nome dele muda de Jacó para Israel. E ele queria aquela bênção porque ele estava saindo de um lugar, da casa do seu sogro, e para ele ir para um outro lugar, que era a terra dele, né? Mas que o irmão dele, Esaú, estava, e que eles já tinham uma treta antes. A maioria das pessoas conhece a história, então ele estava um pouco temeroso. E por isso ele pediu a bênção de Deus ali naquele momento. E eu acho que todos nós já fomos igual a Jacó, já tivemos medo de algo da nossa vida e nós pedimos a direção de Deus, pedimos a bênção de Deus para ver se aquilo vai ser certo ou se não vai ser certo para nossa vida, né? Se vai dar errado em algum momento. Bom, eu posso dizer que quando eu entrei para o Manatina, um pouquinho antes de entrar, eu também lutei contra Deus, igual Jacó fez, porque logo quando eu recebi um dos chamados para entrar, né, mas tinha que ter a vaga e tal, eu passei 8 meses orando para no final falar, pode entrar, que tem vaga, enfim. E nesses 8 meses eu fiquei numa luta, igual Jacó teve, porque era algo que ardia no meu coração, não parou, mas era um desejo que eu tinha, sabe? Era algo que eu sabia que Deus queria que eu estivesse lá, mas nada acontecia. No meu ver, não estava acontecendo nada de especial. Parecia que eu estava na mesma coisa e eu não podia comentar, né? Era segredo. Então, eu comecei a lutar com Deus. Eu comecei a perguntar, Senhor, se o Senhor quer que eu entre, por que está demorando? Sabe? O Senhor tá fazendo com que demore, mas é algo que clama no meu coração, é algo que tá ardendo aqui. E eu sei que o Senhor quer que eu vá, porque senão Ele não teria colocado isso no meu coração. Então eu falava isso com o Senhor todo dia, às 5 horas da tarde, enquanto o sol estava se pondo. Eu falava com Deus. E no final, da mesma forma que Jacó obteve a resposta dele, eu obtive a minha também. Agora falando da passagem do Salmo 91, de 1 a 8, queria perguntar para vocês aí, você me sugere que Deus vai proteger seu povo de toda dor e sofrimento? Olha, eu acho que de toda dor e sofrimento, eu acho que ele não é que ele vai proteger. Que diz que a fidelidade de Deus é o seu escudo. Ou seja, vai estar com você em todas as ocasiões e vai te ajudar a suportar essa dor. Exatamente. Ele diz que Deus protegerá e livrará seu povo de qualquer dor e sofrimento. Rapaz, pelo que deu para entender ali, sim, né? Porque Davi estava morando em cavernas, né? Passando fome. E quando ele começa a colocar as coisas na mão de Deus, tudo aquilo começa a passar, né? Aquele sofrimento e tal, aquela dor. Porque ele começa a confiar em Deus e reconhecer, né? Que a gente precisa dele na nossa vida. Pergunta 3 aqui fala do verso de Apocalipse 22:11, né? E o que eu queria saber, o que vocês entendem desse verso? O que eles quer nos dizer? Basicamente esse versículo aí, ele se trata de um evento, né, que acontecerá no tempo do fim, que será o fechamento da porta da graça, né? Onde o Espírito Santo se retirará da terra e aí vai ser selado o povo de Deus e o povo da besta, né? O povo de Satanás. E no caso, aquelas pessoas que permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus e tiverem o testemunho de Jesus, a Bíblia fala que esses serão os remanescentes fiéis, né? O povo de Deus daqueles dias. E aqueles que não têm essas características farão parte do grupo das pessoas de Satanás. Apocalipse 22:11 quer nos dizer que no fim dos tempos, Deus proclamará a decisão tomada pelos seres humanos, a que eles tomaram pelo livre-arbítrio. Então, quem é justo continuará sendo justo, e quem é injusto continuará com suas injustiças. Bom, lá em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 11, diz assim: continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Esse
é um dos momentos mais especiais da história. A gente já vai estar na perseguição e a porta da graça vai estar se fechando nesse momento, já vai ter se fechado. Então, todos nós já saberemos mais ou menos onde a gente tá, sabe? Porque o justo vai continuar sendo justo, como em Apocalipse diz. Mas o impuro vai continuar sendo impuro. Ou seja, quem comete pecado, quem não aceitou a Deus, vai continuar no mesmo caminho. Mas quem decidiu aceitar a Deus de todo o seu coração, vai continuar ali. Não tem mais como a gente se perder. Porque a nossa decisão já vai estar ali selada. É isso que mais ou menos o Apocalipse está querendo dizer. Que nesse momento a gente já vai estar com a nossa escolha, né, selada, já concretizada. Então, quem vai ficar do lado de Deus, vai ficar do lado de Deus. E quem vai estar do lado de Satanás, infelizmente, vai continuar do lado de Satanás. Não vai ter mais como escolher. Porque quando a porta da graça se fechar, não é Deus que vai intitular quem vai ser salvo ou não. É as nossas escolhas. É o que a gente fez até aquele momento ali. Então, quando a porta da graça se fechar, só vai mostrar mais quem ficou do lado de Satanás e quem ficou do lado de Deus. E aí é nesse momento em que cada um realmente já sabe quais são as suas consequências, né? Tanto boas quanto ruins. E o nosso texto-chave, ele está lá em Daniel 12:1. E ele é uma promessa para quem permanecer fiel até o fim. Tanto que na lição de segunda, né, a parte de segunda, essa lição de segunda, né, essa parte de segunda, fala que Miguel, né, que a gente sabe que é Jesus, que é o grande príncipe, ele é o defensor dos filhos do povo de Deus. Miguel vem do hebraico e quer dizer quem é como Deus. Então, Daniel descreve Miguel como o protetor particular do povo de Deus na batalha entre o bem e o mal. E a gente sabe que Satanás, ele está tentando de todas as formas se colocar no trono de Deus e ser semelhante ao Altíssimo. Só que ele sabe também que ele já foi derrotado, né? E vamos falar do que é a lição, né? Do tema dessa lição, que é o tempo de angústia. O que é esse tempo de angústia para vocês? E eu queria saber de cada um, pegando o nome tempo de angústia, o que ele significa para vocês? Assim, tempo de angústia, o que quer dizer nas minhas palavras, eu diria que seria um caos, não é? Tipo, que, como diz, que vai ter um monte de desastres e tal, várias provações e tentações no mundo, e sem contar da incerteza de que todos os seus pecados realmente foram perdoados, se você realmente se arrependeu e tal. Acho que eu vi essa parte, acho que foi na edição de segunda-feira, se não me engano. Terça. O tempo de angústia é aquele que as pessoas se perguntarão se estão perdoadas ou não de seus pecados e ficarão muito preocupadas. Bom, pelo que eu sei, o tempo da angústia vai ser um tempo em que basicamente os cristãos vão ser perseguidos, né? É capaz até de as Bíblias estarem proibidas, cultuar na igreja ser proibido. Os cristãos vão ser perseguidos, né? Vai ter uma negação completa do cristianismo. E, se eu não me engano, esse é um evento que acontecerá depois do fechamento da Porta da Graça, se eu não estou enganado. Bom, a lição de terça-feira é uma das minhas favoritas. Não é porque eu gravo, não. É porque realmente eu sempre gostei muito da lição de terça-feira, porque ela tem muitas curiosidades. E eu sou uma menina que gosta de curiosidade, sabe? Eu amo curiosidade, saber, enfim. E tá falando sobre a angústia de Jacó. A angústia de Jacó vai ser logo quando a Porta da Graça se fechar, né? E por que seria o nome de angústia de Jacó? Porque Jacó, quando ele estava saindo da terra de Labão e indo para a terra ali dos seus pais, ele ficou numa angústia se ele seria muito bem recebido por Esaú ou não, que não tinha uma porcentagem tão alta dele ser tão recebido. E é essa angústia que a gente vai sentir, que a gente não vai saber se a gente está salvo ou não.
sabe se a gente vai estar perdido. Então, é isso que a gente vai sentir, uma angústia, que a gente não vai saber em que lado a gente tá da história. Aí, a lição mesmo diz que nós vamos nos apegar às promessas do Senhor e os anjos vão ser enviados aqui na Terra para nos livrar das maldades desse mundo. Não que a gente não vai sofrer, a gente vai sofrer sim, até porque a gente vai testemunhar da nossa fé para as outras pessoas, mas os anjos vão estar lá nos protegendo, nos dando força, porque a gente não vai ter mais força de ninguém, como eu disse, cada um já vai estar com o seu lado decidido. Então, a gente vai ver mesmo o ódio de Satanás, porque multidões iradas, como diz na nossa lição, elas vão querer nos perseguir porque acreditarão que os problemas que aconteceu aqui na Terra, que acontecem, é por causa de nós, guardadores do sábado. E também a gente tem como dar aquela vacilada na mente, porque Satanás, ele vai se apresentar como Cristo, né? Ele vai fazer muitos milagres, enfim. Então é importante mesmo a gente ler a nossa Bíblia, ler a lição da escola sabatina, pra gente se manter forte, para quando chegar nesse tempo a gente falar, não, eu estudei sobre isso, Jesus me ajudou e eu sei qual é o lado certo, sabe? Qual é o lado que eu realmente devo seguir. Nesse tempo aí, aqui na lição de texto, inclusive, fala que Satanás vai se apresentar como Cristo, e fala que as pessoas vão se prostrar diante dele. Ele erguerá as mãos e as abençoará. Sua voz será suave, mas cheia de melodia. Em tom compassivo, apresentará algumas das mesmas verdades celestiais que Jesus proferiu. Curará doenças, e então, na suposta personificação de Cristo, afirmará ter mudado o sábado para o domingo. Isso está lá no nosso capítulo dos Resgatados, página 315. Então, o que vai ser esse tempo de angústia, né? Vai ser um período difícil para todos os seres humanos. Satanás, ele vai exercer o máximo da sua crueldade. Os anjos de Deus vão derramar as pragas sobre a terra, que vai ser derramada sobre o mundo inteiro. Em meio a esse caos todo, vai ter um pequeno grupo de pessoas que são corajosas, que se recusará a ceder às pressões de Satanás. Então, a questão crucial, a questão mais importante da demonstração de fidelidade a Deus vai ser a santidade do sábado, mas ela não vai ser a única. Os líderes religiosos vão nos culpar, né, porque nós somos esse grupo, de sermos os responsáveis pelo sofrimento e confusão no mundo. Esse grupo será rigorosamente perseguido e alguns até serão presos. Mas, em meio a tudo isso, tem um Deus que vai cuidar de todo mundo e vai continuar intercedendo por nós. Então, a pergunta que eu faço é: como você se sente ao saber que tem um ser tão poderoso lutando e intercedendo por você? E o que você tem feito em retribuição a isso? Eu fico grato, e quando eu erro também, principalmente, eu me sinto muito pequeno, né? De ver tanto de coisa que Deus está fazendo por nós, que Ele fez, e a gente aqui errando. Muitas vezes errando nas mesmas coisas, e complicado. E o que eu tenho feito em retribuição a isso é cada vez mais me apegar, né? Me apegar à palavra de Deus. Eu tenho dedicado mais tempo, um tempo melhor para ler a Bíblia, para ler outros livros que falam de Deus, né? Por exemplo, Grande Conflito, né? Que eu tenho lido bastante. E tenho colocado os mandamentos dele em prática, né? Na minha vida, os 10 mandamentos, as leis dietéticas de Levítico, entre outras coisas, né? O que a gente vai aprendendo que é errado aos olhos de Deus, e o que é certo a gente vai deixando de fazer e vai fazendo, né? Eu fico muito, muito feliz porque tem um ser que ora e intercede por mim, e também porque ele é um ser tão poderoso, e agradeço ele por meio das orações, do estudo da palavra, e sempre agradeço ele cantando hinos também. Nossos versos de pacto, 2 deles, eles são promessas.
e o outro é um apelo para que tenhamos foco nas coisas certas na vida da gente. Então, vamos começar aí com o Salmo 34:7. Diz assim: o anjo do Senhor é guardião, ele cerca e defende os que o temem. Aí vem Deuteronômio 6:5, que fala assim: ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E temos o Salmo 30, verso 5, que fala assim: pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. E aí eu pergunto para vocês, qual desses versos aí chamou mais a atenção sua? Para mim, o verso que mais me chamou a atenção foi o de Salmo 34:7. Porque, como você disse, é uma promessa, né? Que o anjo de Deus, ele é guardião e ele vai nos proteger. No caso, a gente que teme a Deus. Para mim, o de Salmos 34, versículo 7, né? Porque diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então a gente vê aí que quanto mais a gente tem temor a Deus, ou seja, quanto mais a gente é apegado, quanto mais a gente tem comunhão, temor a Deus, né? Cada vez mais proteção ele dá pra gente, né? Os anjos, aqui diz que os anjos dele acampam, né, em volta da gente. Então, Salmo 34:7, porque fala que Deus se importa e estará cuidando das pessoas fiéis a Ele. Todo mundo falando do Salmo 34:7, que é uma promessa de Deus pra gente, né? Que fala que o anjo do Senhor é guardião e que está cercando e defendendo os que temem a Ele, né? Mas a gente tem aí um clamor, né? Um pedido, um apelo, né? Em Deuteronômio 6:5, que fala pra gente amar a Deus, né? De todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E ainda tem no Salmo 30, falando que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Então isso também é uma promessa, né? E a gente pode estar sofrendo assim, mas a gente tem que lembrar que Deus está com a gente. Isso aqui está findando, né? Está quase acabando, e que a gente continue firme. Então, na parte de quinta-feira tem assim: aos olhos humanos, parecerá que o povo de Deus está prestes a morrer por sua fé, assim como os mártires antes dele. Será um tempo terrível de agonia. Os ímpios zombarão. Onde está sua fé agora? Por que Deus não os livra de nossas mãos se vocês realmente são povo dele? E na sequência disso aí, o texto diz que Deus vai posicionar anjos ao redor dos seus filhos para protegê-los. As armas levantadas contra eles vão se quebrar como palha. E quando parecer que não há mais saída, e aí é que vem, né? Essa continuação da história a gente vai saber na semana que vem. Mas por aí, você imaginando essa cena de Deus posicionando anjos e quebrando as armas que estão levantadas para você, né? Você já imaginou alguma vez essa cena? E qual é o sentimento que ela provoca em você, saber que Deus vai posicionar anjos ao seu redor e não vai deixar que nada de mal te aconteça nessa hora, quando você está lá, né, todo mundo perseguindo você e todo mundo que for fiel, e aí Deus nessa hora vai falar assim: agora é comigo, e bota todos os anjos ao seu redor e ao redor dos fiéis lá. E aí fala que, eu acho que é num sentido figurado até, mas pode ser real, né? Das armas que forem levantadas contra você vão cair por terra, vão desarmar o povo. O que vocês acham disso? Qual é o sentimento que ocupa o coração de vocês quando vocês imaginam essa cena? Assim, o jeito que eu estou imaginando agora parece ser bem legalzinho e um pouco até angustiante. E também só de imaginar ter a proteção dos anjos dá um sentimento de conforto, já que eu vou me sentir protegido. Sabe o que eu lembrei agora, Lucas? Daquele filme Até o Último Homem, que o cara tá lá na guerra, todo mundo com arma e todo mundo sendo atingido, e o cara não foi atingido.
E ele conseguia, não sei como, eu ficava imaginando como que esse cara consegue passar o soldado dois, como que esse cara consegue passar de um lugar para outro, né? E às vezes ele dava uns pulos assim e saía rolando e os tiros e tudo para um lado e para o outro não pegava nele. E ali você vê exatamente isso aí, ó, as armas ali levantadas e não pegava nele. Então ali tinha anjos protegendo ele. E assim ele conseguiu salvar muita gente. Então quando eu imagino essa cena, e é esse o tempo de angústia e tudo que a gente vai ser perseguido, a gente tem que imaginar que Deus está ali colocando anjos ao nosso redor para que nada de mal nos aconteça. A gente vai estar angustiado, né? A gente vai estar perguntando o que vem depois, será que vai acabar logo? Né? Será que Jesus já está pertinho assim? Porque quando fala do tempo de angústia, a gente já sabe que é quase o finalzinho de tudo, né? Eu já tentei imaginar. E o sentimento que me dá é um pouco de medo. O bom é que também logo após isso, né? Depois que acabar essas coisas, ou seja, Jesus vai ter voltado, vai ter salvado a gente e tal. Mas pensar nesse tipo de coisa, eu sabendo que provavelmente eu irei passar, isso me dá medo. E eu diria que isso é até um pouco normal, porque a gente hoje em dia vive em um país que, pelo menos até agora, tá bem tranquilo até, né, comparado a outros lugares aí no mundo, porque a gente tem liberdade, né, de religião aqui, né? Você pode cultuar, você pode ler uma Bíblia, você pode fazer manifestações religiosas nas ruas e, sabe, tá tudo bem por aqui. Mas se imaginar pessoas zombando o tempo todo da minha fé e querendo me perseguir, querendo que eu saia, provavelmente até querendo me bater ou coisa do tipo, por causa da minha fé, é uma coisa que é bem complicada. Então eu fico com medo mesmo, mas eu diria que é normal até, né? Porque eu nunca vivenciei nada como isso, né? E a Bíblia fala que haverá tempo de angústia como nunca houve antes, então imagine aí a bagaceira. Eu fico muito feliz que Jesus vai estar voltando, mas também fico preocupada, querendo fazer minha parte. E eu demonstro meu amor a Deus lendo sua palavra, tocando e falando dele a outras pessoas. Gente, essa pergunta 7 é a pergunta. Todo dia eu mudo minha reação. Todo dia. Tem dia que eu acho que eu vou chorar. Tem dia que eu vou ficar feliz. Mas eu li um livro chamado Projeto Sunlight. Nossa, que livro. E eu li também um livro que era... Eu esqueci, menina, o livro. Deus e o Anjo Rebelde. E esses livros falam mais ou menos do final dos tempos, né? Sunlight fala de uma menina que ela começa a se converter ali nesse tempo do fim mesmo. Jesus já tá quase voltando, essa mulher tá se convertendo. E o Deus e o Anjo Rebelde fala da trajetória do mundo, assim, em geral. E eu lembro que no final de Sunlight, no final desse Deus e o Anjo Rebelde também, eles falam da volta de Jesus. E eu chorei muito, mas, gente, eu chorei muito. Então, eu acho que quando eu ver Jesus, eu vou chorar mais ainda. Porque Sunlight, ela perde a filha dela. E aí, é nesse momento que ela reencontra, o anjo dela pega a filha dela e traz pra ela. E Jesus tá voltando nas nuvens dos céus. E um coral de anjos cantando. Toda vez que eu imagino essa cena, as pessoas que morreram reencontrando seus entes queridos e todos se abraçando, vendo Jesus voltar. Meu coração enche de alegria, enche de esperança. Eu sinto uma vontade imensa de chorar, porque eu não tô preparada, sabe? Eu fico, meu Deus, chega logo em nome de Jesus. Eu acho que minha reação pode ser totalmente diferente. Talvez eu fique muito feliz, mas pelo que eu conheço, eu vou chorar muito, porque eu sou uma menina chorona. Então, eu já choro aqui na terra, imagine vendo Jesus face a face. Então, pensando nisso, né? A gente já imaginou
essa cena aí de Deus protegendo a gente. Mas será que realmente a gente já está preparado para enfrentar esse tempo de angústia? E agora eu vou falar por mim, né? Eu acho que hoje eu não estaria completamente preparada, apesar de saber que Deus vai estar do meu lado o tempo todo. Então, sinceramente, eu passaria por esse tempo de angústia, mas eu não saberia dizer hoje ao certo, né? Estou me preparando para isso, leio muito, estudo muito, para que eu coloque no coração que, apesar de tudo que vai acontecer, Deus vai estar do meu lado. Então, eu quero saber de vocês aí também. E aí, qual, né, é a preparação de vocês? Será que vocês estão preparados? Ou será que vocês queriam não estar nesse lugar? Assim, preparado, eu acho que eu não tô não, né? Mas eu venho pedindo a Deus nas minhas orações para que Ele continue me fortalecendo e me preparando para o dia da vinda dele. Estou me preparando, seguindo a palavra de Deus e pedindo sempre ajuda a Ele para poder assim ir ao céu. Se eu tô pronto também, eu sei lá, nem sei dizer ao certo. Eu tenho me esforçado para cumprir as vontades de Deus. Eu tenho pedido perdão, né, pelos meus erros e tenho me fortalecido cada vez mais, né, para estar cada vez mais preparado para o tempo do fim. E eu acho que sim, talvez sim. Mas eu também vou dizer com tanta certeza porque é complicado, né? A gente nunca vivenciou ainda esse tipo de experiência, então é aquele negócio, a gente deve só cada vez mais se preparar, e é isso. Deus, ele nos oferece uma armadura, né, para nos proteger do inimigo nessa batalha que a gente nem menciona, nem tem dimensão de como vai ser, né? A gente só fica imaginando. E essa armadura toda, quem conhece o texto de Efésios 6, de 10 a 19, sabe que fala lá, né? Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois dessa batalha, vocês continuarão de pé e firme. Então, assim, a gente tem que manter a posição da gente, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, né? Como calçados a gente deve usar a paz das boas novas para que nós estejamos inteiramente preparados. A gente, em todas as situações, a gente deve levantar o escudo da fé para deter as flechas que o inimigo joga contra a gente, né? Usar a salvação como capacete, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, principalmente orar no Espírito em todos os momentos e todas as ocasiões, que a gente permaneça atento e sejamos persistentes nas orações por todo o povo de Deus, né? E Paulo está falando ali, né, quando ele fala em Efésios, ele termina falando: orem também por mim, peçam para que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. E que a gente seja assim como Paulo, né? Que a gente ore um pelos outros para que a gente, Deus coloque as palavras certas na boca da gente para que a gente possa explicar pro pessoal o segredo das boas novas, né? E a gente vai terminando aqui o podcast, e a última pergunta que eu faço para vocês, que é aquela pergunta clássica, é o que mais te chamou a atenção nessa lição? Ou qual o conselho que você daria hoje aos adolescentes? O que você viu de novo na lição que você não sabia? Me digam aí. Eu gostei muito da lição porque ela nos mostra que devemos estar preparados para o tempo do fim e que ele está muito próximo. Cara, eu gostei bastante da lição dessa semana, principalmente a parte ali de terça-feira, né? Porque a parte de terça, de quinta também foi bem bacana, mas a de terça, porque normalmente em todas as lições, na parte de terça-feira, nas curiosidades, traz umas curiosidades bem bacanas, e normalmente eu vejo muita pregação de Apocalipse, Daniel, porque eu gosto muito de estudar as profecias, mas ainda assim, quando tem lição envolvendo esses temas,
eu consigo achar umas curiosidades bem bacanas que eu não sabia na parte de terça-feira. Então foi bem legal. E um conselho que eu dou é para que cada vez mais a gente busque estar em comunhão com Deus, né? Comunhão, lendo a Bíblia, orando, ouvindo músicas, né? Louvor, entre outras formas, né? Cultuando com os irmãos, enfim, para que a gente possa cada vez mais estar preparado, né? Preenchido de Deus, para que a gente possa estar forte quando chegar o tempo da angústia, né? Não só para o tempo da angústia, mas para os vários outros eventos ruins que estão por vir aí, né? Lá no tempo do fim. Enfim, é isso. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus, ele vai cuidar da gente como cuidou do passado com o povo de Israel. Cuida do presente comigo e com você enquanto gravamos esse áudio, gravamos esse podcast. E vai cuidar no futuro, no tempo da perseguição. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E vai ser o mesmo Deus de amanhã. Ele não muda. E é isso que nós adolescentes precisamos entender. Não devemos ter medo sobre o que vai acontecer no futuro, porque Deus sabe o que vai acontecer. A gente pode ter planos, mas sempre colocar nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, eu acho que não ter medo desse tempo foi o que a lição trouxe pra minha vida, porque eu sou uma pessoa medrosa, chorona, como disse. E quando falo assim do futuro, eu sempre me tremo assim um pouquinho. Então, acho que o que a lição dessa semana tá querendo dizer é não tenha medo, porque Deus vai estar comigo e com você nas horas difíceis. O que mais me chamou a atenção nessa lição é... Assim, eu achei ela bem legal, porque fala sobre o tempo da angústia, que é algo que ainda vai se realizar e também algo muito, como eu vou dizer, aberto. Tem muita coisa para se debater ainda sobre isso, coisa que ainda nem deu pra gente falar aqui e tal, porque é um tema muito grande até, mas se eu não me engano nas próximas lições vamos abordar mais um pouco sobre isso também. E é isso. E que vocês possam se preparar também para o tempo de angústia. A gente está terminando aqui. Eu queria falar uma coisa para vocês aqui, né? Que apesar dessa perseguição, do sofrimento, das privações que a gente vai passar, a gente que é esse grupo de fiéis corajosos, nós vamos sobreviver. O sacrifício que a gente vai sofrer vai influenciar milhares de pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, como eu falo sempre aqui com os meninos, né? É nosso testemunho ali, nossa fidelidade a Deus que vai fazer com que as pessoas vejam que elas estão do lado errado e vai querer fazer com que elas estejam do lado certo, né? E a gente não tem como amenizar as terríveis cenas que em breve vai se desenrolar. Mas nossa esperança deve estar firmemente enraizada nas palavras de Jesus, que fala assim, né? Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez, que está lá em Apocalipse 22:12. Então que vocês queiram essa recompensa, que vocês busquem a Jesus, porque só Ele é o caminho para onde a gente quer ir, porque é as mansões celestiais, né? Eu imagino essa cena várias vezes na minha mente, ela vem, a gente conversando com todo mundo, sem briga, sem violência, não vai ter fome, a gente brinca com os animais, a gente passa pelas ruas de ouro e ninguém vai querer falar mal de ninguém, né? Não vai ter aquele negócio de briga, todo mundo vai se dar bem. Então é esse lugar que a gente tem que buscar. Eu falo sempre que esse lugar a gente tem que começar aqui, perto da gente, perto das pessoas que nos cercam, né? E eu quero agradecer, além de agradecer os de sempre aqui, que são os meninos que estão sempre se esforçam, né, de ficar respondendo essas perguntas, estudando essa lição. Eu queria agradecer muito a Melissa, né, do Manatinha, Melissa Conselho, que ela tá com a gente, né, respondeu as perguntas aí, estudou com a gente. A gente vê que são adolescentes diferentes, que já pensam isso aqui que eu falei, né, que é pensar no tempo do fim, mas saber que a gente tem um Deus poderoso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e até o próximo. E
Ano que vem a gente vai continuar com esse podcast cheio de novidades, a gente vai dar uma repaginada, vir com novas ideias. Então, continue acompanhando a gente nas redes sociais aí, no YouTube, no Spotify, e até a próxima semana.